E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Vocês lembram que eu falei para vocês que a importância de se estudar as misturas é que através desse estudo a gente vai saber como separá-las? Também falei que é muito importante, por exemplo, no caso da água e do óleo, em que você tem que 1 litro de óleo é capaz de poluir, de contaminar até 20 mil litros de água, né? Se você misturar ali a água com o óleo. Então, se eu souber, se eu estudar essa mistura, eu vou saber o quê? Eu vou saber separá-las, a água do óleo, né? Então, vamos lá, vamos começar a aula aqui falando das habilidades. A gente vai ver, pessoal, que esse assunto é muito importante, por exemplo, na questão de sobrevivência, tá? Questão de sobrevivência, que é quando você tem, por exemplo, uma água que está contaminada e você precisa daquela água para viver. E aí, como é que você vai separar aquela água ali, por exemplo, do sal ou aquela água do óleo, tá? A gente vai ver tudo isso nessa aula e nas próximas também. Mas essa daqui é o que são cobrados a nível de questões, tá bom? É o que pode ser cobrado em questões. E a habilidade é conhecer e identificar os processos de separação de misturas em sistemas heterogêneos. A gente vai falar sobre alguns, tá? Não são só esses daqui, mas os principais a nível de questões são filtração, peneiração, decantação, catação, imantação, levigação e ventilação, certo? Então vamos começar. Esses daqui são os processos que a gente vai estudar nessa aula: centrifugação, filtração, decantação, dissolução fracionada, separação magnética, ventilação, levigação, peneiração e catação. Esses daqui são todos que a gente vai estudar, tá bom? Vamos começar pela centrifugação. Professor, o que é a centrifugação? A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do menos denso. Para você fazer a centrifugação, você precisa de algum objeto que gire com muita velocidade. Exemplo, a máquina de lavar. O processo de centrifugação na máquina de lavar, pessoal, ele vai separar a água das roupas, né? É de se esperar aí que a roupa seja mais densa que a água, né? Dependendo aí de como essa roupa vai estar, né? Mas é de se esperar que essa água que essa roupa seja mais densa que a água, né? Então essa centrifugação ela vai fazer essa separação. Por isso que em máquinas de lavar que tem centrifugação, a roupa sai quase sequinha, justamente por conta desse processo. Outra centrifugação que também é muito importante para a gente é essa daqui, ó. A centrífuga, essa centrifugazinha aqui, ó. Essa centrifugazinha aqui, o que você faz? Você coloca aqui quem? O sangue. Lembra lá que o sangue não é uma mistura heterogênea? Pois é. Esse sangue aqui, gente, por causa da força centrífuga, ele vai separar as partes do sangue. Ele vai separar o plasma das hemácias, certo? Então, tá aí outro processo que é bem importante pra gente, né? Quando a gente faz exame de sangue, dependendo do exame de sangue, eles colocam aqui nessa centrífuga, certo? Um dos, talvez, mais comuns que a gente tem é o processo de separação chamado filtração. Filtração, perceba bem, é a separação entre substâncias sólidas insolúveis, ou seja, que não conseguiram ser diluídas pelo líquido, e também outro líquido, tá? Então é quando você pega substâncias sólidas insolúveis e substâncias líquidas. Exemplo, o nosso cafezinho. Quando você faz o café utilizando o coador, né, que é normal, você obtém a bebida quando ela é coada separando o pó do líquido, tá? Você tem ali, quando você mistura a água com o café, você tem que a água vai conseguir diluir parte do café, mas também vai ter um café que não parte desse café ficou insolúvel na água, né?
esse café vai estar em quê? Vai estar na sua forma sólida, tá? E aí o que você faz? Você coloca aquele dali no coadorzinho, a parte de baixo ali sai a água bem diluída, o café bem diluído na água e o excesso de café vai ficar no coador, beleza? Tá aqui um exemplo, ó. Você tem aqui pode ser outro exemplo também, água e óleo, água e areia, né? Areia. Você colocando aqui em algo que aqui pode ser qualquer coisa que tenha principalmente um filtro. Um filtro. Então, as partículas sólidas vão ficar retidas aqui e a parte líquida vai para outro recipiente aqui. Essa parte aqui, ó, tá filtrada, tá bom? Nesse exemplo aqui, tá? O próximo que a gente vai estudar é o de decantação. Gente, a decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Exemplo, água e óleo. São densidades diferentes, né? Embaixo você tem a água, em cima você tem o óleo. Ela pode ser realizada entre uma substância líquida e uma substância sólida ou duas substâncias líquidas. Exemplo, você pode ter ali, por exemplo, serragem e água. A serragem, ela não é menos densa que a água, então é se esperar que ela flutue, né? Ela flutue, né? Por conta dessa densidade. E ela é uma partícula sólida e a água é líquida. Então, eu posso realizar aí a decantação. E também posso usar quando é líquido-líquido. Exemplo, que eu acabei de falar, da água e do óleo também, certo? No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido, mas também pode ser menos denso, como é o exemplo que eu falei para vocês da serragem. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Exemplo, separação de água e areia ou separar água de um líquido menos denso, como o óleo. Tá aqui o exemplo, ó. Isso daqui, gente, é um bonitão, mas você pode fazer isso em casa, tá? Depois a gente vai fazer alguns experimentos legaisinhos sobre esse processo de separação de mistura. Aqui você tem o óleo e aqui você tem a água. Aqui, gente, você tem uma torneirinha. A água não fica na parte de baixo e o óleo não fica na parte de cima? Pois bem, eu vou ligar essa torneirinha aqui e vou deixar essa água passar. Na hora que toda a água que eu coletei tiver passado, eu fecho a torneirinha. E aí eu separei a água, que ficou nessa parte de baixo, do óleo que ficou aqui, tá? Só um exemplo assim bem rápido da decantação, tá bom? Outro processo de separação de mistura é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, gente, ela é utilizada, preste bastante atenção, ela é utilizada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Depois, no final da aula, eu vou voltar em cada um e você vai anotar. Então, pegue papel e caneta, tá? Porque no final da aula a gente vai voltar nessa parte aqui, porque é bastante importante. Se você tem substâncias sólidas ou sólidas e líquidas, você pode utilizar a dissolução fracionada, certo? Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em algum solvente. O mais comum é a água. Após o processo de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação. Geralmente é filtração ou destilação. Tá aqui o exemplo. Você quer fazer a separação da areia com o sal. Você, por algum acidente, gente, isso aqui é bastante comum em questões, tá? A questão diz o seguinte: o rapaz no acampamento, sem querer, derrubou o sal na areia. Como é que ele vai fazer para separar o sal da areia? E aí, como é que você acha que ele faz? Ele pode adicionar... A questão não falou
que ele coloca essa mistura em alguma substância solúvel em solvente, como por exemplo a água gente, ela vai diluir o sal, mas ela não consegue diluir a areia. Então, a gente não acabou de ver aqui como é que faz para separar a água da areia? Então, vamos supor que ele pegue esse sal, misturou com a areia, e aí ele jogou água ali. E aí, o que ele faz? Ele utiliza a filtração para separar a água salgada, água com sal, da areia, tá? Isso após ele ter feito a dissolução fracionada, certo? Tá aí o exemplo. Aqui você tem o sal com areia. Se você jogar água aqui, você vai ter uma mistura de água mais sal e no final areia. E aí como é que você vai fazer para separar essa areia aqui? Você coloca lá no filtro. E aí você fica com quem? Com a água mais o sal. Professor, como é que eu faço para separar a água desse sal? Eu vou dar um spoiler do que a gente vai ver na aula da semana que vem. A água e o sal, gente, por exemplo, o nosso sal vem da onde? Vem do mar. Só que como é que eles fazem para separar essa água do sal? Gente, é só você colocar essa água no sol, essa água salgada no sol. O que vai acontecer? Essa água vai evaporar. E o que vai ficar ali? É o sal. Tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Isso daqui a gente está falando só de misturas heterogêneas. E no caso da água salgada é uma mistura homogênea. Beleza? Outro processo de separação, gente, é a separação magnética. Essa daqui, gente, talvez seja a mais fácil de todas. Essa separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de um ímã. Como, por exemplo, você quer separar a limalha de ferro, tá? Raspas de ferro ali, que o ferro, gente, ele é um metal, do enxofre em pó ou da areia, né? Você, por exemplo, eu não vou utilizar esse exemplo não, vou utilizar o exemplo do ferro. Vamos supor que uma pessoa, ela, sem querer, ela tenha deixado cair uns pregos em uma grande quantidade em um banco de areia. E aí, como é que faz para fazer essa separação? Com o ímã, gente, você passa o ímã ali pelaquela região e aí o que o ímã vai fazer? O ímã vai atrair esses pregos. E aí você pode facilmente fazer essa separação aí, né? Do exemplo que eu dei e do exemplo que tem no slide, tá? Então, geralmente você usa a separação magnética para fazer a separação de metal de alguma outra substância que não pode ser atraída por ímã, senão não tem lógica, né? Senão o ímã vai atrair as duas substâncias. Tá? Tá aqui o exemplo, ó. Você tem uma mistura de limalha de ferro. Opa. Você tem uma mistura aqui de limalha de ferro e enxofre. E aí, aproximando o ímã, essa limalha de ferro aqui, ó, vai toda pro ímã. E aí você conseguiu separar o ferro do enxofre. Essa daqui é talvez a mais fácil de todas. Vamos falar agora da ventilação. Ventilação, pessoal, é a separação de substâncias com densidades diferentes. E aí, o que você faz? Essa palavra ventilação vem de quê? Opa, essa palavra ventilação vem de quê? Vem de vento. E aí, para fazer essa separação, gente, você vai utilizar o vento. E aí pode ser o vento natural, ou você pode soprar. Tá aqui esse exemplo, ó. Aqui você tem cascas de arroz com arroz. Se você estiver em algum local que está ventando bastante e você jogar para cima, o próprio vento vai fazer essa separação. Você joga para cima, a casca do arroz, gente, não sei se vocês já viram, mas ela é muito leve. Ela é muito leve. Quando você joga para cima, o que é que o vento faz? O vento leva. O arroz, que não é tão leve quanto a casca, ele volta. E aí, facilmente, você pode fazer essa separação, né? O próximo processo, gente, é o processo de levigação. A levigação é a separação entre substâncias sólidas. Tá? É o processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças a densidades diferentes das substâncias.
Exemplo, o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. Aqui, ó, observe aqui. Seguinte, a gente acabou de ver que o sólido, só um detalhe aqui, o ouro é mais denso do que a areia, né? Então, o que que vai acontecer? Eles colocam aqui, isso aqui é feito de forma industrial, tá? Já já a gente vai ver como é feito de forma normal. Aqui, ó, você tem o ouro misturado com areia. Só que eu não quero areia, eu quero só o ouro. E aí o que que eu faço? Eu jogo água nisso aqui. Eu jogo água aqui, tá? Como a água é mais leve, ela vai ser arrastada pelo fluxo de água. Enquanto o ouro, ele vai ficar depositado aqui, ó. Vai ficar depositado aqui, 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 aqui e assim sucessivamente, tá bom? Essa daqui, gente, é a forma mais comum, tá? Que nesse recipiente aqui, ó, a pessoa coloca um pouco de areia, né, esperando que tenha ouro, e aí ela coloca num fluxo de água. Como o ouro é mais denso, ou seja, é mais pesado do que a areia, quando essa água vier, ela vai levar areia, mas o ouro vai ficar. E aí você fez a separação ali de algo que você não quer, que é a areia, de algo que você quer muito, que é o ouro. O próximo aqui, também talvez o mais tranquilo, seja a peneiração. Gente, a peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Através de uma peneira. Fácil demais, né? Nessa peneiração, gente, você vai separar partículas finas, partículas pequenas de partículas maiores. Exemplo, peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com açúcar mais fino. Então você coloca açúcar ali numa peneira, você começa a peneirar e aí na peneira vai passar os grãos de açúcar mais finos, que são melhores para fazer bolo, e na peneira vai ficar ali os grãos de açúcar um pouco maiores, certo? Tá aí. A gente vê isso aqui também, gente, na construção civil, onde você pega areia, você peneira a areia para separar a areia grossa da areia fina, né? Por fim, a gente vai ter a catação. A catação, gente, é um método muito simples para fazer a separação de mistura. Ele é realizado de forma manual, separando partes sólidas. Partes sólidas. Exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeira de grãos. Tá aqui um exemplo clássico, gente, é você separar o feijão da pedra, né? Primeiro de tudo, é uma mistura heterogênea, né? Você consegue ver quem que é o feijão, quem que é a pedra. E aí o que que você faz? Manualmente você cata, né? Daí o nome catação, tá? Agora, gente, eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas muito importantes. Vamos lá. Vou dar para vocês 20 segundinhos para vocês pegarem o papel e a caneta. Vamos lá, já deu. Pessoal, é o seguinte, vocês vão ver que algumas características vão ser semelhantes em alguns processos de separação, tá? Por exemplo, centrifugação. Eu quero que vocês anotem o seguinte, a centrifugação, ela separa o que é mais denso do que é menos denso. Anote aí, vou dar para vocês uns 30 segundinhos.
Então vamos lá, vamos continuar. Isso daqui vai ajudar vocês na hora de responder questões, tá? A centrifugação, ela separa o que é mais denso do que é menos denso. Só que, professor, existem outras separações de misturas que utilizam também a densidade como fator principal na hora de fazer a separação de misturas. Como é que eu vou saber disso? Essa daí é uma coisa secundária que a gente vai ver um pouco melhor na próxima aula, tá? Mas para isso eu preciso que vocês anotem algumas coisas. Essa é a centrifugação. Agora vamos falar da filtração. A filtração, gente, ela faz a separação entre sólidos insolúveis, ou seja, partes sólidas que não estão diluídas no líquido, tá bom? E um líquido. Tá certo? Anotem isso daí. Filtração, aí você coloca igual sólidos insolúveis e líquidos. Vou dar para vocês 30 segundinhos. 20 segundinhos tá bom. Certo? Vamos lá. Decantação. Gente, a decantação serve para quando você tem uma mistura em que uma substância está líquida e a outra substância está sólida, ou você tem duas substâncias líquidas. E ó, importante, hein? A decantação, ela apresenta densidades diferentes. Então eu preciso que vocês anotem essas palavras-chave aqui que vai ajudar a gente na hora de resolver questões, tá? Anotem aí, 30 segundos. 30 segundinhos tá bom. Então vamos pro próximo, né? Espero que tenha dado tempo. Gente, só um detalhe. Geralmente vocês recebem esses slides aqui também dos seus professores, tá bom? Mas não custa nadinha anotar no caderno, né? Dissolução fracionada. A dissolução fracionada, eu preciso que vocês anotem o seguinte, ó. Ela é usada daqui, né? É usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Tá? Anotem essa partezinha aí. 30 segundinhos para vocês. Então vamos pro próximo aqui para dar tempo, né? Separação magnética. Eu vou utilizar, essa daqui vocês coloquem, eu só preciso que, essa daqui é a palavra-chave que eu preciso que vocês coloquem, ó. Metal. Só isso daqui, metal. Coloquem aí, separação magnética. Aí coloquem um tracinho, metal. Depois vocês vão ver que isso aqui vai ajudar vocês demais na hora de resolver questões, tá? Essas palavras-chave aqui. Colocaram? Então vamos para o próximo. Ventilação. Ventilação, vocês coloquem assim, ó. Densidades diferentes. Gente, vocês perceberam aí que a ventilação e a centrifugação, elas, para fazer essa separação ali de substâncias, você tem que ter densidades diferentes, né? Só que você tem métodos completamente diferentes. O vento ajuda,
No outro, você já precisa de máquinas, como uma centrífuga, certo? Isso daí vai ser muito fácil de observar na hora de responder questões, tá? Colocaram aí ventilação, densidades diferentes? Vamos para o próximo agora. Levigação. Levigação também é por conta da densidade de substâncias. Vocês já viram, pessoal, que você tem 3 métodos de separação de misturas aqui, enquanto eu falo, vocês copiam, tá? Vocês copiam essa partezinha aqui. Essa aqui até aqui. Então, vocês estão vendo, gente, que tem 3 processos de separação de misturas heterogêneas que dependem da densidade. Então, se você pegar alguma questão que pergunte qual método que você vai utilizar para separar determinada mistura, e determinada mistura tem densidades diferentes, aí você já sabe que você utiliza ou levigação, ou ventilação, ou centrifugação, tá? Isso é por isso que eu estou pedindo para vocês copiarem essas palavras-chave, certo? Por fim, por fim não, ainda tem essa daqui, né? Peneiração. A peneiração, gente, não tem aqui, mas vocês coloquem sólidos grandes. É quando você faz a separação de sólidos grandes de sólidos pequenos. Utilizando o quê? Uma peneira. Tá? Só coloque isso, sólidos grandes de sólidos pequenos. Tá certo? Que é o exemplo que eu dei para vocês, usados na construção civil, que é areia fina da areia grossa, e nesse exemplo aqui que eu dei para vocês no slide, que é para você fazer um bolo, né? Separar o açúcar mais fino do açúcar mais grosso, né? Então, colocaram aí sólido grande de sólido pequeno? Beleza. Por fim, a gente tem a catação. A catação você vai usar para separar partes sólidas, tá? É quando você tem uma substância sólida de outra substância sólida, tá? Vocês colocam aí, sólido, sólido. Pronto. Feito isso, vocês vão conseguir responder, gente, basicamente qualquer questão que fale sobre o processo de separação de misturas heterogêneas, tá? Porque quando tiver a mistura lá da questão, você vai saber se aquela mistura é sólida ou líquida, se tem densidade diferente, se é sólido e sólido, se é líquido e líquido. A partir daí, gente, fica muito mais fácil você saber de qual processo de separação de misturas a questão está falando, certo? Depois a gente vai ver como isso funciona melhor na prática, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Em caso de dúvida, é só procurar o seu professor, certo? Ou me procurar também, né? Para quem não sabe, esse daqui é meu Instagram e esse daqui é meu TikTok, beleza? Então fiquem bem e até a próxima.